Nessa questão, o exercício diz para você que um veículo A está se deslocando para a sua direita com uma velocidade de 72 km por hora. E esse móvel A tem massa 1.600 kg. Perpendicularmente a ele, existe um móvel B que se desloca com velocidade de 36 km por hora. E esse móvel B tem massa, de 2.400 kg. O exercício nos diz que em um dado ponto nesse cruzamento, os dois móveis vão colidir. E o exercício quer saber da gente exatamente qual é a velocidade desse conjunto, desses móveis, logo após a colisão. Tudo bem? Prof, como é que a gente começa a resolver essa questão? Pois é, vou explicar para você. O primeiro degrau para você entender essa questão é você perceber que nós estamos dentro de um tema em física chamado de colisões. Dentro desse tema chamado de colisões, nós estudamos a quantidade de movimento e é exatamente em relação a isso que esse exercício está tratando com você, tá bom? Sim, prof, mas e aí, como é que eu faço? Pois é, o que você precisa se lembrar é que em um sistema como esse, vou escrever para você assim, ó, em um sistema como esse, a quantidade de movimento inicial, ou seja, antes da colisão, vai se conservar. E essa quantidade de movimento vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão, que eu vou chamar a quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento no início deve se conservar e deve ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Tá bom? Prof, mas como é que eu calculo essa tal quantidade de movimento? Ah, muito fácil. Para calcular a quantidade de movimento, nós multiplicamos a massa pela velocidade do móvel. Como nós temos dois móveis antes da colisão, então nós vamos fazer assim, ó, a massa do móvel A vezes a velocidade que ele tinha antes, mais a massa do móvel B vezes a velocidade dele antes da colisão. Ah, tá. E isso aqui, ó, nós vamos igualar a quantidade de movimento após a colisão. Perceba que depois da colisão, nós temos um conjunto formado pelos dois carros, que o exercício diz que após a colisão, eles seguem juntos com uma certa velocidade que nós temos que descobrir. Então, para facilitar, eu vou escrever que a quantidade de movimento final é a massa do conjunto vezes a velocidade desse conjunto. Aê! Então você já entendeu como é que vai fazer as contas nessa questão. O cuidado que você precisa ter é que a velocidade não é uma grandeza escalar. A velocidade é uma grandeza vetorial. Tá, prof? E aí, o que isso tem a ver? Ah, tem a ver muita coisa. Então, eu vou escrever para você aqui, ó, não se esquecer, que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando você trabalha com grandezas vetoriais, é diferente de você trabalhar com valores simplesmente algébricos, vindo de grandezas escalares. Eu vou explicar para você com detalhe o que é que isso significa pensando nessa questão. Veja só o que acontece. Quando nós temos colisões, você precisa estar atento se ela é uma colisão bidimensional ou unidimensional. Nesse caso A, que eu estou mostrando para você, esse móvel 1 está se deslocando para a direita com a velocidade de 100 km por hora. E o móvel B também está para a direita com a velocidade de 50 km por hora. Ora, meus amigos, você já entendeu que em algum momento esses móveis irão sofrer uma colisão. Mas perceba que eles estão na mesma linha, eles estão na horizontal, uma colisão unidimensional. A mesma coisa aconteceria no exemplo B. O móvel 1 vai para a direita, o móvel 2 vem para a esquerda, eles vão colidir, mas novamente eles são uma colisão unidimensional. Prof, o que significa isso? Pois é, nesses dois exemplos, se você estivesse trabalhando com as quantidades de movimento, como esse vetor está para a direita e esse vetor também está para a direita, você simplesmente vai somar as quantidades de movimento como uma soma algébrica qualquer.
No exemplo B, o móvel 1 está para a direita, o móvel 2 está para a esquerda, vetores de sentidos opostos, você aprendeu que nós devemos subtrair. Então, nós vamos subtrair as quantidades de movimento com uma subtração algébrica qualquer. Então, nesses dois exemplos, você não teria dificuldade e nem surpresa nenhuma. Porém, esse exercício, nós não temos uma colisão unidimensional. Nós temos uma colisão bidimensional. Esse móvel A se desloca na horizontal, direção 1, e esse móvel B se desloca na vertical, direção 2. Portanto, meus amigos, uma colisão bidimensional, nós não podemos somar os vetores como nós faríamos numa soma algébrica qualquer, beleza? Nós vamos ter que pensar em vetores nessa questão. Me acompanhe para você ver como é que vai ficar essa resolução. Muito bem. O segundo degrau que você precisa entender para resolver bem essa questão é prestar atenção nos dados que ele deu para você. O exercício quer que você calcula essa velocidade do conjunto após a colisão numa unidade especial. Ele quer que você calcula essa velocidade em metros por segundo. Porém, o enunciado da questão nos deu as velocidades em quilômetros por hora. Então, já vamos transformar isso aqui direto para metros por segundo, tá bom? Se você pegar esse 72 e dividir por aquele famoso 3,6, esses 72 km por hora vão se transformar, na verdade, em 20 metros por segundo. Ah, que legal! Pois é, ó. E esse 36 km por hora, se você dividir pelo famoso 3,6, você vai encontrar que esse 36 vale, na verdade, 10 metros por segundo, tá bom? Agora que nós temos as velocidades e as massas, nós podemos substituir inicialmente nessa equação e calcular os produtos da massa pela velocidade. Veja só como é que vai ficar. Pois bem, uma vez que você substitui os dados do exercício nessa equação, a massa do A vale 1.600, a velocidade do A dá 20, essa continha vai dar para você 32.000. A massa do móvel B vale 2.400 kg, vezes a velocidade dele, que é 10, você vai encontrar 24.000. A soma das duas massas, 2.400 mais 1.600, vai dar 4.000 para você, que é a massa do conjunto após a colisão, tá bom? É aqui que você não pode escorregar, é onde você tem que ficar atento. Você não pode somar 32.000 com 24.000 como se fosse uma soma algébrica, porque você não pode se esquecer que esse 32.000 é, na verdade, meu amigo, um vetor para a sua direita. É a quantidade de movimento horizontal. Mas esse 2.400, que é referente à quantidade de movimento do móvel B, é, na verdade, um vetor vertical de tamanho 24.000. Então, nós temos que fazer essa soma vetorial que você já conhece. Em outras palavras, nós temos que somar esses dois vetores. Um vetor vertical, sim, prof, e esse vetor vertical, ó, ele tem um valor, que é 24.000, o vertical, né? Para facilitar a nossa vida, eu vou transformar esse 24.000 em base 10 para você. Ele vai ficar na forma de 24, sim, vezes 10 à terceira. Beleza? E nós temos um vetor horizontal. Esse vetor horizontal, o tamanho dele é 32.000. Vou escrever ele para você aqui, ó. Esse vetor horizontal é quanto mesmo, prof? Ah, ele é 32.000 aqui, ó. Então, está aqui o vetor horizontal. Só que ao invés de escrever o 32.000, eu vou colocar ele também em base 10. E ele vai valer para você 32 vezes 10 à terceira. Somar vetores é simplesmente você calcular a reta que liga o início de um vetor com o término do outro. O que nós queremos, então, é esse vetor diagonal aqui, ó, esse vetor amarelo, que eu vou chamar de vetor resultante para a gente, tá bom? Você já sabe que isso aqui vai cair num Pitágoras para você. E esse Pitágoras vai ficar da seguinte forma. Muito bem,
Substituindo então no famoso triângulo de Pitágoras, você vai encontrar que esse cateto, 32 vezes 10 à terceira, vai ficar ao quadrado, mais o outro cateto, 24 vezes 10 à terceira, também ao quadrado, e quando você faz 32 vezes 10 à terceira, você vai encontrar 1024 vezes 10 à sexta. Lembrando que você multiplica esses expoentes, tá bom? 24 vezes 10 à terceira ao quadrado vai dar 576 vezes 10 à sexta, multiplicando os expoentes. Se você somar o 1024 com o 576, você vai encontrar 1600 vezes 10 à sexta. Como as bases são iguais, você conserva a base, não é mesmo? Para facilitar a nossa vida, eu vou tirar esses dois zeros e colocá-los também na forma de base 10. Ele vai passar a 10 oitava, tá bom? A raiz de 16, a raiz quadrada de 16, você sabe que é 4. Dividindo 8 pelo radical da raiz, você vai encontrar 4, e o resultado vai ser 4 vezes 10 à quarta. Tirando esse 4, você vai encontrar 40.000. Prof, o que significa isso? Ah, pois é. Isso significa para você que a soma dessa quantidade de movimento para a direita, mais essa quantidade de movimento vertical, tem isso aqui como resultado. Agora, esse valor é o resultado dessa soma das quantidades de movimento do início antes da colisão, tá bom? E a gente vai então prosseguir aqui, ó, desse lado para enfim matar essa questão. Ora, meus amigos, se a soma das quantidades de movimento inicial deu 40.000, vou escrever para você aqui, deu 40.000, sim, prof, ok, que é igual a quantidade de movimento final é a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto, e essa massa do conjunto é 4.000 para você. Sim, prof. E o que nós queremos encontrar é a velocidade do conjunto após a colisão, tá bom? Você já sabe que nós podemos cancelar esses 3 zerinhos de cá com esses 3 zerinhos desse lado e que esse 4 vai passar para o lado de cá, dividindo, não é isso? Então, você vai descobrir que 40 é o que sobrou. Dividido por 4 vai ser a velocidade final do conjunto. Ora, meus amigos, 40 dividido por 4 antes da pandemia dava 10. E agora também, né? Isso. 10 o que? Metros por segundo, tá bom? Uma questão bem interessante para você ficar ligado nesse tema, colisões, quantidade de movimento, levando em consideração que nós temos uma colisão bidimensional, tá bom? Se você gostou da resolução, se você conseguiu entender e se você tem dificuldade em física, não deixe para começar a sua preparação mais tarde. Inicie agora mesmo. Nós temos um curso especial de Física e Química para você, aonde você vai aprender degrau por degrau, no seu ritmo, os fundamentos, os alicerces, para que você consiga ser monstro e destruir as provas de física que aparecem para você, tá bom? É isso aí, galera. Forte abraço, sorte e até a próxima. Valeu! Uhul!